Nessa aula, nós vamos iniciar o processo de classificação das substâncias, ok? Então, vamos lá. Classificação das substâncias, ok? Nós temos a substância pura, que é formada por um único tipo de molécula, tá? De novo, aqui no balão da esquerda, nós temos só moléculas de oxigênio, que é uma substância pura e simples, e no outro balão, a gente tem só moléculas de metano, que é uma substância pura e composta, porque tem mais de um tipo de átomo ali, né? Mais de um tipo de elemento. Então, mistura. Bom, nós temos uma mistura, ela é formada por moléculas diferentes. Então, aqui a gente tem água e sal, a gente não consegue distinguir porque o sal se mistura completamente na água. E aqui a gente tem gelo, água e areia, certo? A gente tem duas substâncias, que é a água, né? No seu estado sólido e no estado líquido, e nós temos areia, ok? Então, é homogênea a da esquerda, né? Homogênea, mistura homogênea, porque a gente tem um aspecto só, um aspecto uniforme nessa mistura, tá? Em mistura heterogênea, a gente consegue ver fases distintas, a gente consegue ver uma fase sólida ali boiando, a água no meio e a areia no fundo. Então, é uma mistura que a gente chama de mistura heterogênea, tá? Mistura homogênea, uma só fase, heterogênea, duas ou mais fases. Então, vamos lá. Mistura homogênea, apresenta uma única fase, água mais sal. O que é fase? Cada porção homogênea de um sistema é chamada de fase, tá? Componente, cada substância que faz parte do sistema, ok? Então, uma fase e dois componentes, né? Nós temos uma fase aqui, mas tem dois componentes. Se ninguém te falar nada, tu vai achar que é água e a menos que tu prove, né? Não tem como saber o que tem lá dentro. Então, fica uma aparência só, por isso é homogêneo. Heterogêneo, apresenta duas ou mais fases, cada porção homogênea de um sistema, é a fase. Componente, cada substância que faz parte do sistema. Então, aqui é possível ver que eu tenho ali gelo, água e areia. Três fases e dois componentes. Três fases porque tem uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase sólida, tá? E uma fase sólida, duas fases sólidas, o gelo e a areia, e uma fase líquida, tá? Ok, então considere o sistema ao lado. Podemos afirmar que ele apresenta uma mistura de uma fase e um componente, uma mistura de três fases e um componente, uma mistura de cinco fases e um componente, uma mistura de cinco fases e três componentes, ou nenhuma das anteriores, né? Lembrando que o sistema aqui do lado tem vapor d'água, tem gelo e tem água, tá? Como é que é esse sistema? Como é que a gente pode caracterizar? Então, vapor d'água, gelo e água. Fases, componentes. Eu tenho três fases, né? Eu tenho a fase vapor, eu tenho a fase gelo, que é sólida, e eu tenho a fase líquida, que é a água, tá? Eu tenho um só componente, né? Porque é tudo água, só que está em três estágios, três fases diferentes. Então, a resposta é a B, ok? O que nós temos mais aqui? Diagrama de aquecimento. Diagrama de aquecimento, o que é um diagrama de aquecimento? É um gráfico que demonstra o comportamento de uma amostra frente ao seu aquecimento. Determinação da pureza de uma amostra. Então, substância pura. Quando a gente tem uma substância pura, ela vai apresentar dois patamares, tá? Que são as retas horizontais. Isso vai acontecer na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, tá? Essas temperaturas vão ser constantes nessas substâncias puras. Então, aqui eu tenho o gráfico de temperatura versus tempo e eu tenho os pontos de fusão e ebulição, ou temperaturas de fusão e ebulição. Então, a substância vai sendo aquecida e ela passa do estado sólido para o estado líquido e até que se complete a total fusão desse sistema sólido, a temperatura vai se manter constante. E esse vai ser o primeiro patamar, o patamar da fusão. Aí, continuando o aquecimento da substância, ela vai se tornar vapor, né? Mas até que a última gotícula de líquido se transforme em vapor,
essa temperatura vai se manter constante e esse vai ser o segundo patamar. Segundo patamar no ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, tá? E nessa temperatura a gente ainda vai ter uma mistura de líquido e gás, até que todo o líquido evapore, certo? Então a gente vai ter dois patamares, no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Esse é um gráfico característico de substância pura. Gravem bem o desenho dele. Agora, quando a gente estiver falando, ainda falando da substância pura, tá? Então, aqui está bem demarcado os pontos de fusão e ponto de ebulição. Tá? Fusão, ebulição, substância pura, ok. Então, quando a gente estiver falando de mistura comum, tá? Ela não apresenta patamares. Então, nos seus pontos de fusão e ebulição não vão ser retas. Elas vão ser pequenas variações de temperatura vão ocorrer naquele espaço ali, tá? Da fusão e da ebulição, mas não vão ser retas. Esse é um gráfico característico de misturas, ok? Não existe patamar nas temperaturas de fusão e ebulição, seus pontos de fusão e ebulição, ok? Então, eu vou ter uma subida de temperatura do estado sólido e a fusão vai ocorrer num intervalo de temperatura, não numa temperatura constante, tá? Vou continuar aquecendo e a ebulição vai acontecer também no intervalo de temperatura e não mais numa temperatura constante. Esse é o gráfico de uma mistura, ok? Mistura. Uma mistura eutética. Uma mistura eutética é aquela que só tem um patamar, tá? Onde a fusão aqui é constante, tá? A fusão é constante e eu consigo ter um patamar no ponto de fusão, certo? Então, o sólido ele vai se aquecendo e consigo um patamar na temperatura de fusão. Só que na temperatura de ebulição eu já não tenho mais esse patamar. Eu tenho uma variação na qual essa ebulição acontece, tá? Então, tem uma mistura eutética nesse caso. Eu digo que eu tenho uma mistura azeotrópica quando agora o patamar está lá no ponto de ebulição, tá? Então, eu tenho ali um sólido sendo aquecido, não tenho o patamar na temperatura de fusão e eu tenho um patamar, sim, na temperatura de ebulição. Nós temos, então, uma mistura azeotrópica, tá? Então, vamos fazer um exercício agora para fixar o que a gente discutiu até agora. O gráfico abaixo mostra a curva de aquecimento para o clorofórmio, usualmente utilizado como solvente para gorduras. Lipídios são gorduras. Tá? Então a gente usa o clorofórmio para dissolver gorduras. Gorduras não são solúveis em água. Então, quando tu analisa a curva, observe-se que a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e o estado físico do clorofórmio nos segmentos A e D são, respectivamente, então, qual é a temperatura, né? Qual é o espaço do gráfico para temperatura de fusão, da temperatura de ebulição e o estado físico do clorofórmio nos segmentos A e D, respectivamente. Vamos fazer uma análise desse exercício, tá? Então, é isso que está acontecendo. Eu tenho A, B, C e D, aqueles segmentos de reta ali. Então, vamos fazer aqui devagarinho, tá? O que eu tenho ali na A? Fusão eu tenho na B, tá? Fusão eu tenho na B, que é o primeiro patamar. Na D eu tenho ebulição, tá? Fusão eu tenho na A e a temperatura que tá A, não, a B. Que temperatura que tá B? 60. Ebulição eu tenho na D, que temperatura que tá D? Não, desculpa. Na A eu tenho, na B eu tenho 60, menos 60, tá? Então essa é a fusão, essa é a fusão. Na D eu tenho 60
que é a ebulição, certo? Estado físico do clorofórmio no segmento A. Estado físico no clorofórmio no segmento A é sólido, né? Ele ainda não passou para o estado líquido. E no segmento D, eu ainda tenho ele como líquido. Tá? Eu ainda tenho ele como líquido, ainda não passou para o estado de vapor. Isso faz com que a alternativa correta seja a C. Tá? Tá. Ok. É isso. Por enquanto é só. Vou deixar alguns exercícios lá no Classroom, ok? E vocês façam uma lista de exercícios que eu vou mandar. Tire uma foto do seu caderno e mande lá no Classroom ou no nosso grupo de WhatsApp, ok? Por enquanto é só.